Está na hora do Esta Semana na Economia. Hoje vamos falar de mercearias, de vistos gold, do IMI e também do teletrabalho. Vamos falar ainda do boom da arte digital e também do cashback. O Esta Semana na Economia é trazido hoje por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Seja a comprar, a vender, a arrendar ou a investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo, através da vasta experiência dos seus profissionais no ramo imobiliário. Consulte já em dignosdomos.pt. E mais uma vez tenho o prazer de estar acompanhado e muito bem acompanhado pelo Paulo Lima, do blog O Papo da Galinha. Olá, Paulo. Tudo, Viva, tudo bem? está tudo Essa, em ordem. essa semana foi boa? Mais uma semana, parece que vamos finalmente desconfinar, começar a desconfinar e Mesmo. são boas notícias que se perspectivam. Excelentes notícias. Já estas quatro paredes ficaram bastante pequenas. Estas quatro paredes estão aliviadas por deixarem de nos ver tantas vezes. Hoje foi um correr aqui de mensagens e de muitos memes sobre os pais estarem muito contentes por mandarem de volta os filhos para a escola. Eu ainda não sou pai, mas tu já és. Não sei se alguma das tuas filhotas vai já voltar à escola. Vão voltar as duas, vão. E isso traz-te uma alegria extrema ou Não me traz alegria, mixed porque feeling? eu gosto muito do tempo que passo com elas, embora arrase muitas vezes a nossa sanidade mental. Mas sinto que elas também necessitam e faz-lhes falta o contacto humano com os colegas, com os pares e com as educadoras, portanto é bom para elas e é bom para nós também. Sem dúvida, vai sempre chegar àquela fase em que eu acho que muita gente vai dizer e aqueles tempos que tínhamos Aqueles muito tempos, tempo com exatamente, ela, que eram exatamente. bons. Mas pronto, acho que... Olha, Força, força. e tu, a semaninha correu bem, Ricardinho? Semaninha correu bem, Temos de ter este tratamento assim claro, mais carinhoso. carinhoso. Correu bem? A semaninha correu bem, algumas vitórias a nível pessoal, que mais tarde posso divulgar noutros Boa. episódios. Mas sim, tudo mais standardizado, digamos assim, correu bem, como Boa. muitas outras. Olha, a semana passada nós falámos comecei-te por perguntar se as comprinhas estavam feitas, as comprinhas da semana. Depois até falámos daquela notícia da cadeia de supermercados do Lidl, que ia vender carros na Sim. Alemanha. Esta semana as comprinhas estão feitas. As comprinhas estão feitas online, desta vez. Online. Sim, porque acho que é uma vantagem também. Porque eu consigo ver as promoções todas direitinhas e escolher bem os produtos e não faço aquela compra emotiva de estar num corredor e aquilo é que é bom. Então, desta vez fiz tudo online. Tudo online. E depois chegas à caixa, não, chegas ao final, metes o teu cartão de crédito ou outro meio qualquer de pagamento, PayPal, MBWay e Exatamente, eu uso o siga, PayPal normalmente. siga. Portanto, é um mundo muito afastado daquela tradicional ida ao supermercado para comprar, não é? Aquele ritual de pôrmos as Sim, coisas no carrinho, depois chegamos à caixa, pagarmos. bastante. Mas temos aqui, trazemos uma notícia hoje que é muito, muito curiosa, que vem no Jornal Notícias, assinada pelo Rui Neves, que dá conta de que as lojas autónomas da ONI, que é uma empresa brasileira, vão começar a aparecer por cá. São lojas que vão dos 2 aos 20 metros quadrados, que podem ter 180 a 650 tipos de produtos, e portanto são lojas onde o utilizador pode ir abastecer dos mais variados itens que necessite, mas que não tem funcionários. O que é que te apraz dizer sobre isto? Tenho várias perguntas. Não sei se sabes todas as respostas para as perguntas, mas tenho várias perguntas. Certamente há de ter algum tipo de funcionário para restabelecer o stock, certo? Certamente, Certamente. certamente. Enquanto o senhor da Amazon, o senhor Bezos, não nos mandar para cá uma catrefada de drones
para abastecer Não me admiro que vá acontecer, eventualmente. Mas então, quando eles se referem a 100 funcionários, será nas caixas. nas caixas. Penso que sim, Mas é um sistema tipo. Será, provavelmente, né? Será um sistema tipo. hum, Aqueles que nós já vemos nos supermercados, né? Ou então será tipo umas lojas que existem já nos Estados Unidos, da Amazon, em que tu pura e simplesmente entras, escolhes aquilo que queres, sais e o teu telemóvel indica que tu estiveste lá dentro certo? e ao saíres debita automaticamente. Não precisas de interagir com nenhuma máquina nem com ninguém. Será assim? São coisas um bocadinho perto da ficção científica, não é? Bastante. E que se parece que são um bocadinho aceleradas ou adequadas quase ao tempo em que estamos a viver. Hum, Aliás, o início da notícia fala mesmo aqui refere ou remete isto para a pandemia do Covid-19, e este tipo de lojas ou de soluções onde o contacto humano deixa de existir, começa a ser visto com outros olhos por causa de questões sanitárias também. Certo. Hum, ou Ah, seja, é muito, parece coisas que nós se calhar idealizámos como muito distantes há 2, 3, 5 anos, sim. eh, de repente aparecem e vão se tornar rapidamente parte das nossas vidas. É muito provável, embora tenha aqui algumas preocupações de tornar cada vez mais as pessoas redundantes, não é? Isso traz algumas preocupações até para a sociedade, porque cada vez menos. Eu não defendo muito isso. Acho que a tecnologia até veio trazer mais trabalhos. Não veio a trazer mais trabalhos de mão de obra qualificada, né? Mas para quem não tem skills, digamos por assim, fica um bocadinho mais, talvez, preocupante este tipo de trabalhos começarem a desaparecer. Mas, sem dúvida que eu olho para isto com bons olhos. É tudo uma evolução e faz parte. Sim, e como tu disseste e bem, quer dizer, há um elemento que é o elemento de ligação do pagamento que é dispensado neste caso. Mas depois há uma série de outras componentes, como o abastecimento, a limpeza, a desinfecção, obviamente que têm que ser mantidos para já por pessoas, não há como ultrapassar isto. Hum, eu não queria ou pelo menos não queria, não é o âmbito deste programa, não queria tanto medir aqui O o impacto. mérito deste tipo de negócios por oposição à- ao decréscimo de mão de obra que é emprego neste setor, sim trazer esta questão que é a utilidade e a utilidade acrescida que Certo. um tipo de negócio destes traz, nesta altura em concreto, nesta altura de pandemia, onde nós temos muito receio em mexer nas coisas, em tocar, Certo. isto pode ser aqui um nicho muito interessante, uma altura muito adequada para a implementação, porque as pessoas estão mais receptivas do que nunca a isso. E, Sem portanto, e dúvida. se calhar para aquelas pessoas que ainda não conseguem fazer tudo de uma forma digital, porque não têm, como disseste, não têm competências, ou até não gostam de utilizar um computador para fazer as suas compras mais regulares, tem este, eh, se calhar, passo intermédio que é, podem ir a uma loja, as coisas estão lá nas prateleiras, podem se abastecer, simplesmente haverá uma garantia maior à partida de menor contacto com pessoas, que é a Certo. questão sanitária do momento. Certo. E não só, olhando para o tipo de negócio, se ainda não sabemos, ou pelo menos não chegamos tão longe, mas se for um franchising, não é? É um investimento bastante apelativo, que creio eu, ainda não sabemos os números, mas o conceito do negócio parece bastante apelativo, até porque não requer uma grande loja, uma grande superfície, não é? Tu falaste em Sim, 20 sim. metros quadrados, portanto pode ser muito apelativo em termos de investimento,
porque não requer exatamente uma renda, não, aparentemente não requer uma renda muito cara de uma loja convencional. Pode ser também apelativo nesse aspecto. Totalmente, quase à semelhança do que já acontece com outro tipo de negócios que são semelhantes, que dão uma disponibilidade, não falámos disso, mas isto dá a partir de uma disponibilidade de 24 horas para os utentes ou para os clientes poderem fazer as suas compras. Já temos cadeias, não vamos aqui mencionar nomes, mas já temos cadeias de abastecimento de bebidas e snacks e Certo, pequenas refeições que estão, certo. têm pontos de venda em várias cidades deste país. Por acaso devo Portanto, isto confessar que eu sou, não sou, mas cada vez tenho-me interessado muito por esse tipo de negócio e ando à procura de um investimento nesse âmbito, por exemplo. Ah, vamos mandar um e-mail e- ao Omni. exato, Ao Oni, Oni, peço desculpa. exatamente. Muito bem. Passando para outro tema desta semana, trazemos do jornal Economia e também fazendo a ligação com o episódio da semana passada, que poderão consultar no YouTube, no Spotify ou em qualquer outra app que vocês usem para ouvir os podcasts, em que falamos dos vistos Gold e esta semana então o jornal, aliás, do Expresso, na secção de Economia, vem uma notícia que diz que os vistos Gold sobem em 13% em fevereiro. Foram atribuídos em fevereiro 8.970 vistos por via de compra de imóveis, e foi disso que nós falamos a semana passada, e dos quais 801, apenas 801, diria eu, têm em vista a reabilitação urbana. E esse subiu em 13% em face ao período igual de 2020, ou seja, temos aqui continua a haver interesse positivo, no meu ver, no nosso país por parte de investimento estrangeiro, por mais que seja por o instrumento do visto Gold, que pode ter alguma polémica à mistura, já teve, mas não deixa de ser uma boa referência em relação ao interesse do estrangeiro em relação ao nosso país. O que é que tu achas, Paulo? É curioso, tivemos a falar disto a semana passada, fomos um bocadinho, se calhar, até além manifestando opiniões muito, muito pessoais e quase Certo, conceptuais sobre a atribuição deste benefício. Hum, é um indicador, positivo que continua a haver apetência pelo investimento em Portugal. Sem querer qualificar passa a redundância, a qualidade do investimento. certo. Não quero pronunciar sobre isso porque acho que Sim, não é o momento para o fazer. Mas é positivo. Não sei se resulta de alguma desaceleração nos meses anteriores, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós, em fevereiro do ano passado, estávamos já a antecipar, não sabíamos, não é? Mas já havia notícias muito preocupantes, sobretudo do centro da Europa, de Itália, certo, por isso. França, eram países onde a Covid-19 já atacava com forte incidência Uhum, e, portanto, estávamos a antecipar que podíamos ter problemas semelhantes, que se veio a confirmar. A pandemia tornou-se de facto global. E, portanto, seria de esperar que durante um ano, que estamos agora a fazer um ano uhum. sobre a oficialização quase da pandemia em Portugal, as coisas esfriassem um bocadinho, as coisas em termos de investimento imobiliário, sobretudo de investimento imobiliário por parte de estrangeiros, é Certo, disso que estamos aqui a tratar. totalmente. Ou seja, as pessoas voltaram a reconquistar alguma confiança. Portugal é um país em muitos domínios muito apetecível, muito seguro, sobretudo, com uma localização, um clima muito, muito, muito Apetecível. positivo e, portanto, É assim. não parece descabido que haja este incremento Estamos a desta falar, magnitude.
estamos a falar de um investimento de quase 50 milhões de euros, o que é uma boa injeção de dinheiro na nossa economia, para o período que se poderá avizinhar do que aí vem, não é? É muito curioso também, já agora, e só para fecharmos, penso que podemos fechar este, Sim, sim, este sim. capítulo, atentar nas nacionalidades de atribuição destes vistos Gold. Diz a notícia do Expresso que foram concedidos neste período, então, 46 vistos Gold à China, 7 ao Brasil, 5 aos Estados Unidos, 4 ao Paquistão e 3 à Rússia. É curioso, é interessante também termos a percepção de onde vem Sim, este investimento. até porque nós a semana passada falamos que talvez fosse também uma tentativa de atração de investimento britânico, o que por estes números para já, pelo menos para já, não se É, porque nós conclui. fazemos previsões extremamente fiáveis. Totalmente. Havemos lá chegar. Não estamos, não estamos aqui para, não estamos aqui para isso, estamos aqui para, enfim, olha, para manifestar a nossa opinião Exatamente, e para as conversar. nossas ideias sobre o assunto, sobre como Exatamente. E mostrar meros aquilo espectadores e leitores, mais nada. e que vamos aprendendo Nós com aquilo que lemos. vamos aprendendo muito, sobretudo. Muito bem. Próximo tema, Paulo. Tu trazes aqui no tema 3. Olha, tem a ver com isto, tem a ver com isto, isto é, tem a ver com o imobiliário. Diz-nos o Jornal de Negócios, numa notícia assinada pela Filomena Lança, que há só 16% das câmaras penalizam os prédios devolutos em termos de IMI. Uhum. Deixa-me ver, eu tinha aqui a notícia aberta há pouco, porque ela tem alguns dados interessantes. O Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, é o imposto que tem alguma latitude por parte das câmaras para a sua, para o seu valor, para a taxa que é aplicada ao imóvel. Ou seja, as câmaras têm ali uma latitude entre 0,3 e 0,45 São elas que de decidem o valor que cobram, atribuição não é? de taxa sobre os imóveis. Exatamente. Mas depois, as câmaras também têm a prerrogativa de poderem penalizar, ou poderem penalizar adicionalmente, os prédios que estejam devolutos, que estejam em ruínas, o que fará mais sentido em zonas que estejam, ou imóveis que estejam localizados nas chamadas zonas de pressão urbanística, que são assim identificadas pelos municípios. Eh, o que é que, o que é que, o que é que retiras desta notícia, Ricardo? O que é que eu retiro? Ahm, eu já tinha refletido sobre isto antes desta notícia, mas sobre o conceito do IMI e aumentar o IMI nos imóveis devolutos. Eu acho que nos últimos anos tem-se visto também que já traz algum efeito pensar nisto, porque quando tu tens algo e não queres, ou não queres, não podes reabilitá-lo, prejudica a paisagem urbanística, não é? Em muitos casos, severamente e durante largos períodos. E eu acho que isto é uma maneira de incentivar as pessoas a, se não têm, se não têm intenção ou se não têm o capital para o fazer, para reabilitar os imóveis devolutos, então é um bocadinho, eu não diria forçar, mas parece que ao mesmo tempo é, não é? Aumentar o IMI assim, para que então os imóveis que estão nessa assim, devolutos, possam ser requalificados. Acho que funciona um bocado como um incentivo, mais, a meu ver. Sim, o incentivo é Incentivo para que esteja. o chamado reforço negativo, não é? Porque Exatamente. estamos a falar de uma Um espécie de imposto. castigo, não é? Não é algo que beneficia, é um incentivo, mas sob a forma de aplicação de uma taxa adicional. Mas atenção, eu não sei, eu entendi, claro, entendi o teu conceito e concordo com ele, não na totalidade, porque isto levava-nos para uma discussão Sim. muito
muito profunda até sobre a questão da liberdade, da propriedade privada e, certo. enfim, sobre muitas questões. Eu queria só deixar aqui dois alertas. A notícia diz que esta prerrogativa das câmaras poderem aplicar essa penalização adicional pelos imóveis devolutos é só aplicada por 16% das câmaras. 49 de 308, É exatamente. só por 16% das câmaras. Um, e há outro dado depois mais abaixo na notícia que diz que do ano passado para este ano há menos câmaras a aplicar esta penalização e a aplicar a taxa máxima. Uhum. Não faz a ligação, mas se calhar podemos-la fazer nós, porque ela está na notícia. Estamos em ano de eleições. É, como diria, como diria alguém, é bem esgalhada essa forma de avaliar esta atitude, mas sim, eh, Eu, pode eu, fazer a que- eu, diferença. eu acho que a ligação é engraçado, podemos fazer alguma ligação, até com a notícia anterior, porque é uma coisa que me faz pensar um bocadinho esta volatilidade que há. E vamos só falar na questão do IMI. Uhum, Sumarizando, vimos que as câmaras têm aqui uma amplitude para atribuir a taxa de IMI a aplicar aos imóveis, certo? uhum, Entre 0,3% e 0,45%. Além disso, podem aplicar uma penalização adicional para os devolutos, ou uhum, seja, isto ainda pode ser mais incrementado. Hum, Se calhar, do ponto de vista do investidor, isto causa alguma perplexidade, porque não lhe dá propriamente uma garantia de, de perspectiva a longo prazo, ou seja, as condições em que ele adquire hoje não quer dizer que se vão manter amanhã. no longo prazo. Está bem que à partida não vai comprar um prédio de luto, mas pode perfeitamente comprá-lo para, Reabilitar. para investir. Mas estás a ver isto do ponto de vista do próprio investidor. Imagina que alguém comprou um prédio que está de luto, está em ruínas, tem perspectivas de reconstruir, por exemplo, está à espera de um financiamento, compra, E de paga repente, uma determinada taxa de IMI, e se calhar tem essa determinada taxa de IMI porque nesse ano havia eleições, porque nesse ano a Câmara era de uma determinada cor política, enfim, não interessa aqui os motivos, uhum, interessa que se calhar no ano a seguir as coisas mudam eh, e mudam bastante. Portanto, choca um bocadinho esta falta de previsibilidade que pode haver, estamos a falar só no caso do imposto municipal sobre imóveis. certo. Como em tudo, e principalmente ultimamente, o que é hoje não é amanhã, portanto, tudo pode mudar de um dia para o Claro, outro. claro, claro que sim, E essa claro que sim. imprevisibilidade também tenho para mim, acho eu, que alguém que pensa em investir dessa forma, claro que se calhar eu só estou a pensar em grandes investidores ou em grandes imóveis que estejam ao abandono, devolutos, e que chegue lá uma entidade já com um plano completo para que seja reabilitado e essas coisas estejam todas consideradas em cima da mesa. No entanto, é que se calhar a realidade não é bem assim, e há pequenos investidores que também investem em imóveis devolutos até para a criação da Com própria certeza, casa, não é? claro que sim, claro que sim, claro que Portanto, sim. isto não se resume só aos grandes investidores em que vão Não, gerar dinheiro daí, não é? não. E daí a tal sensibilidade que tu estavas a falar há pouco, que te faz um pouco de confusão, não é? Um bocadinho, faz um bocadinho. Muito bem. Então, vamos fazer aqui um pequeno intervalo para agradecermos ao nosso patrocinador deste programa do Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido hoje pela Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir,
a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo através da vasta experiência dos seus profissionais no ramo imobiliário. Consulte já em dignosdomos.pt. São uma agência imobiliária que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. O que é isto da mediação imobiliária? Ou por outra, o que é isto? O que é que isto quer dizer exatamente do serviço personalizado? Quer dizer que eles fazem, por exemplo, um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo, para não correr o risco de vender muito barato ou então tentar vender demasiadamente caro e a venda não se concretizar por causa disso. Fazem também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, documentação como o certificado energético, a licença de utilização e os registros prediais. São só por si, só por ouvir falar destes nomes, certamente já dá vontade de contratar os serviços da Dignos Domos, só para a gente perceber onde é que se arranja estas coisas todas, estes documentos. Poderá ser um bicho de sete cabeças e a Dignos Domos ajuda a ter isto tudo, faz tudo por si. Fazem também uma promoção do imóvel desde a fotoreportagem profissional, vídeos, virtual tour e home staging para divulgar o seu imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais, nas redes sociais e junto a todas as imobiliárias do país. Fazem também uma coisa que eu considero mesmo muito importante, que é a qualificação dos clientes compradores e apoio financeiro aos mesmos. Ou seja, se eu tenho o meu imóvel à venda, quero que as pessoas que cá venham visitar sejam clientes qualificados, ou seja, que tenham capacidades financeiras para o visitar e não estejam só curiosos a entrar em minha casa todos os dias e só por isso também por esta qualificação dos clientes que a Dignos Domos faz, vale a pena também contratar os serviços. Fazem também as visitas acompanhadas pelo responsável do imóvel e posterior relatório com o feedback de todos os visitantes. Nós, como clientes da Dignos Domos, podemos analisar o feedback de todos os visitantes da nossa casa e perceber de que forma é que as visitas estão a funcionar. Elaboram o contrato de promessa, compra e venda, vulgarmente conhecido também como CPCV, a marcação da escritura e acompanhamento, acompanhamento da mesma, e tratam de toda a burocracia, tratam por si e para si. Tudo isto a Dignos Domos faz sem lhe cobrar rigorosamente nada, até arranjar um comprador ou o imóvel certo para si, então aí se o negócio se concretizar, então aí Dignos Domos já concretizará uma transação consigo. E hoje, senhoras e senhores, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem dignosdomos.pt/estudo de mercado e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. dignosdomos.pt/estudo de mercado. Muito obrigado à Dignos Domos pelo apoio ao Esta Semana na Economia. E sem mais, passamos também já ao próximo tema, que é um tema que todos nós acho que nos podemos, ou a maior parte de nós, não é? Relacionar com estes tempos de pandemia, que é esta notícia é trazida também pelo Jornal de Negócios, em que diz que os trabalhadores da Liberty vão passar a trabalhar só a partir de casa e ganham mais 660 euros por ano. O que é que tu achas, Paulo? Achas que é uma boa... E porquê esta compensação de receber mais para estar em casa? Parece-me um bom negócio. Parece-te um bom negócio. E eu que não tenho filhos, Tem não é? sido tema, inclusivamente, nos telejornais e em outros fóruns de debate, o facto de termos os trabalhadores neste momento a fazer o trabalho a partir de casa, em teletrabalho, com algumas despesas acrescidas, nomeadamente eletricidade, a ligação à internet e outras comunicações,
E, portanto, a Liberty tomou esta iniciativa para compensar e para cobrir estas despesas adicionais aos seus colaboradores que façam trabalho remoto, de atribuir esta bonificação. Acho que faz sentido, é um compromisso muito forte da parte do empregador em valorizar os seus trabalhadores. Acho que é muito positivo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a minha pergunta é, hum, e também porque ouço falar, não é? Há pessoas que não conseguem ser tão produtivas em casa como se estivessem no ambiente de escritório, não é? Mais convencional, por assim dizer. Hum, mas a Liberty diz que isto é uma decisão definitiva e que é para ficar. Eu imagino que sai mais barato também à empresa, porque não tem um espaço físico pelo qual são responsáveis e também esta compensação de 660 euros brutos a mais por ano para cobrir as tais despesas. A Liberty pode, ou as empresas que optarem por esta modalidade, podem também, ficam mais libertas de compensar os trabalhadores desta forma. Eu acho que pode ser um win-win situation, não é? Toda a gente sai a ganhar, mas certamente, como é impossível neste mundo agradar a gregos e a troianos, há gente que não se vai sentir muito contente com isto, até porque, lá está, os miúdos chegam da escola, se calhar chegar a mais cedo e tal, a produtividade já não vai conseguir, já não vai ser a mesma. E há aqui acho que algumas coisas ainda vão no futuro e isto vai ser avaliado mais a sério, acho eu. Eu penso que a notícia não tem apenas a ver com esta circunstância que temos neste momento, de Não, sermos não, não. obrigados a estar a trabalhar remotamente, mas vai mais além, ou seja, abrange um quadro onde as coisas voltem a uma normalidade possível, eh, portanto, os colaboradores estejam em casa, mas a não ter que gerir várias coisas ao mesmo tempo, como referiste bem, os filhos e toda a sua vida Sim, pessoal, ou seja, onde possam ter um bocado mais de liberdade para se disciplinarem. exatamente. Aliás, Eh, eles dizem, até referem que eles fizeram um inquérito para avaliar a experiência de trabalho e constataram que 93% dos colaboradores dizem que não querem voltar ao modelo de trabalho pré-pandemia, não é? Portanto, a maior parte deles quer prosseguir no futuro assim. Sim, não sei se esse número se manterá Pois, assim, mas acredito, depende muito das circunstâncias, depende muito, por exemplo, do teu tempo de commute para ir para o trabalho. Repara que uma coisa é tu levares, por hipótese, 5 minutos a chegar ao teu posto de trabalho. ou menos. Outra coisa é fazer as viagens de hora e meia, onde tens que apanhar dois ou três tipos de transporte diferentes. Isso é super desgastante. Portanto, trocar esse desgaste por um trabalho a partir de casa, mesmo que possa ter outros constrangimentos, como uh, menor contacto pessoal, que há pessoas que necessitam Sim. muito disso, e estar sempre no mesmo ambiente, eventualmente com outros familiares, com os filhos, etc., depois Exatamente. pode ser aliciante. Eu até tenho alguma preocupação como podcaster wannabe, nós, aliás, não sou só eu, somos nós, em que esse tempo em que se leva de casa para o trabalho, muitas vezes é quando as pessoas dedicam o seu tempo para ouvir um podcast, um audiolivro, etc. Então eu deixo aqui uma dica e também um desafio a todos, é que quando estiverem a lavar a louça ou quando forem dar uma corrida, em vez de ouvirem música, então ouçam o nosso podcast ou outros podcasts e não ouçam só no chamado commute para o trabalho. Fica aqui esta dica. Sigam para mais dicas. Boa dica e totalmente desinteressada, gostei. Gostei. Aliás, hoje, quando for lavar a louça, espero já poder ver este episódio. Se tudo correr bem, eh, irá estar já online. Passamos então ao próximo tema. Um,
Paulo, deixa-me só, dá-me aqui um segundo para eu recolher as minhas notas. Hum, Força. em tempos, espero que não venha por aí outra crise como nós sofremos desde 2008, mas em tempos de crise, o que é que tu acharias por bem ah, investires em algo? Em que é que investerias para salvaguardar as tuas economias? Sendo que estamos num tempo, teoricamente, num tempo de crise, o que é que tu poderias achar interessante investir em algo para que o teu dinheiro não desvalorizasse ou valorizasse menos? O que é que tu achavas que poderia ser benéfico? Eu sou um bocadinho da velha guarda, Debaixo do portanto, colchão. é muito interessante esta notícia, pelo menos eu vi o título, esta notícia que nos vais trazer. Hum, eu sou um bocadinho da velha guarda, eu tenho sempre mais apetência para bens tangíveis, para aquilo que se possa mais facilmente medir o valor. Portanto, como o imobiliário, Certo? enfim, os metais Sim, sim, preciosos ou divisas, exatamente. enfim, tenho, Exatamente. tenho, sou um bocadinho ainda não sei o suficiente, estou muito longe de saber o suficiente e de me sentir confortável com outro tipo de investimentos. Certo, mas falaste bem, até porque isto é, em termos de crise, muitos investidores voltam-se para os chamados ativos de refúgio. E tu falaste aí metais preciosos, muitas vezes investem em ouro, deixam de investir em ações, deixam de investir em coisas demasiado ou muito voláteis e passam a investir em ouro e também em arte, porque se forem artistas consolidados, muito provavelmente não vai perder valor que se tu comprares um Van Gogh, se o puderes fazer, como é óbvio, provavelmente não vai perder de valor ou até poderá ainda valorizar mesmo em tempos de crise. E isto traz-me então aqui ao tema que eu trouxe agora, que é o boom da arte digital, que é trazido pela. Eu encontrei esta notícia na nit.pt, Uhum. que está muito bem escrita. Devo dizer que o Daniel Vidal fez aqui um excelente trabalho na NIT. Então, o que é que aconteceu? Isto tem várias coisas, deixa-me ver se eu consigo explicar eh, direitinho. Houve um leilão sobre um artigo digital. E eu já lá vamos só ver o que é que aconteceu em termos económicos. Em que a base de licitação era apenas 84 euros e o valor disparou e que terminou nos 58 milhões de euros. Era uma arte digital do artista conhecido como Beeple. Isto já bateu um valor recorde pago pela uma peça digital. Ultrapassou inclusivamente o valor de outras obras consagradas, como Picasso, Van Gogh ou Manet. Um, o artista por trás de Blip é o Mike Winkelmann, que se tornou automaticamente num dos mais valiosos artistas ainda vivos. Isto nada mais é que um ficheiro JPG, ou JPEG, em que ele juntou toda a sua arte digital numa só e que pôs a leilão através de um sistema que eu vou explicar um bocadinho mais à frente. Mas faço-te já aqui uma pergunta, Paulo. Se tu investerias em alguma arte digital hum, neste momento, se acharias interessante. Sei que nos estás muito bem informado sobre o assunto, mas se te parece que pode ser algum caminho a seguir. E eu já vou explicar mais à frente. Pode. Eu, como confesso ignorante em matéria de economia e em matéria de artes, é que tenho alguma dificuldade em opinar sobre o assunto. Isto é, sendo da velha guarda, aprendi, obviamente, que artistas consagrados
tem de facto um valor, as suas obras podem ter um valor económico muito, muito interessante. Hum, Exatamente. o desafio aqui é também perceber o motivo pelo qual esse valor económico é atribuído. Sim, Ou seja, se tentamos perceber porque é que um manuscrito, um rascunho de Leonardo da Vinci ou uma obra de Van Gogh é valiosa, eh, também teremos que tentar perceber porque é que uma obra de um artista digital, tal como esta que nos vais continuar a apresentar, pode ter esse valor e não pode ser apenas um one hit wonder, exato. E não. fazemos aqui um bocadinho de paralelismo às vezes com uma coisa que nos é a cara, que é a música, e que há bandas, por exemplo, que lançam um tema, fazem muito sucesso e depois esse sucesso esvai-se. Nem mais. Pode haver esse risco, devolvo a pergunta, poderá haver esse risco num criador de arte digital? A tua pergunta é se há um risco de ele ser copiado? Não percebi muito bem. Não, de esta, o Blip, o Blip fez agora esta obra, hum, ele próprio balizou-lhe um valor e esse valor foi multiplicado eh, Bastantes milhões vezes. de vezes, milhões de vezes, não é? Ou milhares de vezes. Certo. Hum, a minha pergunta é, as obras seguintes, onde é que se vão posicionar e porquê? Não Ah, sei se, não sei se tens alguma ideia sobre isso. não Eh, faço a mínima ideia. não faço a mínima ideia. Nem Boa. o onde nem o porquê, mas sei que, e tu estavas a falar da música, não é? Há uma tecnologia por trás disto que se chama os NFTs. E o que é que são os NFTs? São os Non-Fungible Token. Um, e basicamente qualquer coisa pode ser transformada num NFT, ou seja, imagens, GIFs, vídeos ou até um tweet e também as músicas daquilo que estavas a falar. E poderá acontecer, e eu acho que não sou ninguém para fazer previsões, mas provavelmente e poderá acontecer que alguma banda um, uh, converta a sua música, atribui um token, né, de NFT para proteger os seus direitos da música, não é? Acho que isto poderá e muito provavelmente será extrapolado para o mundo da música. Mas eu estava a falar que podem ser imagens, GIFs, vídeos ou até um tweet. E o Jack Dorsey, que é o fundador da Twitter, criou um NFT do primeiro tweet da plataforma e que irá ser leiloado a 21 de março. Paulo, está atento, eu acho que provavelmente tu poderás entrar nesse leilão. E especula-se que poderá ascender acima dos 20 milhões de euros um, pelo valor desse tweet. Um, o que é esta tecnologia? Esta tecnologia, e explicar também aqui um bocadinho o que é os bens fungíveis e não fungíveis, um, são os não fungíveis, portanto, estes, os non-fungible tokens, é exatamente uma coisa que tem um valor em que não se desgasta, vá, em que não, teoricamente ou provavelmente não vai perder um valor muito grande ou até possivelmente vai ganhar no futuro, como é um quadro de Van Gogh e outros artistas consolidados. E então está-se a tentar a aplicar esta maneira de pensar a arte digital. O que, por um lado, por mim, também acho que é muito positivo para os criadores de arte digital, porque nós sabemos que a internet é uma selva, né? E toda a gente copia de toda a gente. Mas há verdadeiros artistas digitais que muitas vezes têm muita dificuldade em proteger as suas criações e desta maneira poderão proteger os seus direitos de criação. Não só também proteger, como podem vendê-los
e se a pessoa que o comprar futuramente revender, eles podem ganhar uma percentagem dessa venda, o que torna tudo isto ainda mais atrativo. Esta tecnologia pode também limitar o seu uso e controlar a sua distribuição à partida. Porquê? Porque imagina que eu atribuía um token a uma criação que não era minha, não é? Porque há muita certo. criação aí, e então eu poderia levantar uma problemática, não é? Porque eu supostamente ficava a ser dono dos direitos dessa criação, embora ela não fosse minha, mas também isto já vimos isto acontecer na história, alguém apoderar-se de algo que não é dele e a vender como se fosse dele. Portanto, é uma problemática que já existe. Ah, mas em relação aos tweets, imagina que alguém atribuía um token de NFT aos tweets de Donald Trump para a posteridade e daqui a uns anos estes subiam na sua avaliação para milhões. Achas que isso pode acontecer com os tweets de Donald Trump? Acho que sim, ele teve, teve, teve tweets, vamos lá, para ser suave, marcantes. Portanto, Para ser suave, não é? gostei. Para ser suave. Sim, sim, sim. É uma perspectiva interessante. Obviamente que põe-se a questão, há várias questões que se põem para que, se for simplesmente para uma troca, para gerar valor ou ir adicionando valor, é um conceito interessante, ainda não tinha passado por ele, portanto ainda estou A a digerir. digeri-lo. Sim. Certamente já ouviste falar do artista Banksy. Sim, sim, Um, sim, sim. então, o Banksy, uh, há um grupo que se chama Banksy Art Burning Ceremony, em que no dia 3 de março, o que é que eles fizeram? Pegaram numa obra de Banksy e atribuíram-lhe um token NFC digital, não é? E queimaram o original e fizeram isso no YouTube e eu vou tentar passar aqui 1 minuto e meio da apresentação do que ele diz sobre aquilo que vai fazer. I'm a member of a group of tech and art enthusiasts. Standing next to me right now is a 2006 Banksy piece entitled Morons that is certified authentic by Banksy's Pest Control. Right now, we are currently minting it with our partner Superfarm, an NFT platform for trading and minting NFTs. Tomorrow, the NFT will be sold on OpenSea. More information can be found on our Twitter, Burnt Banksy. Right now, I'm gonna burn this Banksy. And the reason behind this is for the NFT, if we were to have the NFT and the physical piece, the value would be primarily in the physical piece. By removing the physical piece from existence and only having the NFT, we can ensure that the NFT, due to the smart contract ability of the blockchain, will ensure that no one can alter the piece and it is the true piece that exists in the world. By doing this, the value of the physical piece will then be moved onto the NFT, being the only way you can have this piece anymore. And the goal here is to inspire. We want to inspire technology enthusiasts and we want to inspire artists. We want to inspire artists and we want to explore a new medium for artistic expression. With that being said, I want to thank Superfarm. I want to thank Injective Protocol. E por aí fora. Percebeste mais ou menos o que é que ele fez? Ou seja, acho que percebi, mas a obra em si é preservada, mas em Arte meio digital apenas. Exatamente. Ou E- seja, fica impossível de reproduzi-la. Certo. Fica impossível de reproduzi-la. E o que provavelmente aumenta o seu valor ainda, não é? E fica completamente protegida também. Tudo isto é possível através da tecnologia blockchain,
que é a tecnologia hum, usada para minar as bitcoins. Neste caso, eles utilizam o blockchain da Ethereum, que é uma criptomoeda Sim, também. sim. Por isso é que é um sistema também considerado tão seguro e fica-lhe atribuído um certificado digital. Um, e então achei bastante curioso trazer esta notícia porque pode haver aqui uma mudança. Aliás, já se viu e já começa a ser mais conhecido, daí o título da notícia ser o boom da arte digital, porque poderemos ver no futuro próximo bastantes investimentos nesta área, Muito interessante. Muito interessante, muito mesmo, giro. achei. Então, passamos então ao próximo tema, Paulo, e último. Vamos fechar com uma coisa mais levezinha, uma notícia engraçada. Não sei se provavelmente já ouviste falar no termo cashback. Sim. Sim, estás familiarizado com o termo. Sim. Nós temos em Portugal vários cartões, nomeadamente cartões bancários, que podem atribuir cashback ou algum tipo de recompensa pelas compras que são feitas através desses meios de pagamento. Ora bem, esta notícia que vem do Wall Street Journal dá-nos conta de um sujeito nos Estados Unidos que conseguiu recolher em cashback um valor bem mais substancial do que aqueles 50 ou 100 euros, ou 150 ou 200 que nós conseguir recolher com o cartão num ano. Esse senhor conseguiu obter $300.000. Yikes. Um, Ora bem, tentando sumarizar aqui a notícia, o que é que aconteceu? Este senhor é um físico, portanto alguém muito ligado à matemática, montou um esquema, Uhum. é mesmo assim, montou um esquema para maximizar o cashback que poderia obter dos cartões que tinha à sua disposição. Há uma diferença, obviamente, para ele obter um valor desta magnitude, há uma Pois. diferença entre os cartões que ele tinha à sua disposição nos Estados Unidos e os cartões que nós temos hoje em dia aqui à disposição em Portugal, que é o limite. Ele conseguiu, porque era assim que estava contratualizado, conseguiu cartões, incluindo da American Express, que não tinham limite de cashback para ser atribuído, Uhum. porque provavelmente ninguém contemplou esta possibilidade de ser montado um esquema para fazer basicamente circular o dinheiro, que era o que ele Uhum. fazia. Entre outras coisas, ele comprava moeda mesmo, moedas físicas, isto Uhum. numa altura em que havia um interesse por parte da Fed em acabar com a nota de $1 e portanto tentaram promover as moedas de um dólar em detrimento da nota, lançando edições especiais Sim. com bustos de presidentes, etc. Não é nada E comum. havia aqui uma coisa engraçada, que para incentivar as pessoas a comprar as moedas e, portanto, para abandonarem um bocadinho as notas Uhum. de $1, tu podias mandar vir rolos de moedas para a tua casa sem pagar portos. E, portanto, este senhor olhou para isto e para outras coisas, enfim, o esquema está aqui descrito na Na notícia notícia. do Wall Street Journal, montou um esquema onde conseguiu, então, fazendo apenas circular o dinheiro. É bom que isto fique claro. Portanto, ele não andou a fazer compras compras, à falta de melhor termo, eu diria legítimas, que pudessem alavancar este cashback. Não, ele simplesmente andava com o dinheiro à volta de um lado para o outro, gerando assim este retorno. Ou seja, ele usou o esquema, usou o jogo contra ele mesmo, não é? Quando não, usou por outro. Ele usou o sistema contra ele próprio. Não contra ele, o Totalmente, sistema, totalmente. exatamente.
O desfecho engraçado desta história, tem um final mais ou menos feliz, é que Mais ou obviamente menos. que isto levantou algumas red flags, não é? Claro. Alguns alertas nas entidades bancárias, porque diz aqui que ele movimentou cerca de 6,4 Milhões. milhões de dólares É. para gerar este cashback. O negativo para o senhor, que tem um nome engraçado, o Konstantin Anikiv, Tem nome de é matemático que teve que mesmo. pagar, foi levado a tribunal porque teve que pagar impostos sobre este, depois ou posteriormente considerado rendimento, Como, ok? como em tudo na vida, há duas coisas que são certas, como se costuma dizer, né? Que é a morte e os impostos. E neste caso foram certinhos, tanto quanto a notícia não discorre nada, portanto ele não fez nada Ilegal. que fosse ilegal. Hoje em dia, e eu não trago dica esta semana, porque quero falar disto com mais detalhe num momento futuro, do cashback, ou dos cashbacks que podem ser benéficos e podem ajudar enfim, a poupar Porque, algumas dezenas ou centenas de euros por ano. até porque eles também existem no mercado português, não é? Existem, não com esta magnitude. Claro, claro. Não Mas com esta magnitude. também não Mas o que eu queria temos. dizer é que a maior parte a maior parte dos contratos já estão blindados para não permitirem este tipo de circulação, Claro, e circulação de dinheiro. eu ia dizer que também temos poucos Constantines para pôr o sistema a jogar contra o próprio. Sim, e não temos, e sobretudo não temos cartões que não têm um limite de cashback, ou seja, ele também só conseguiu este montante porque, porque tinha à sua mercê cartões que ofereciam cashback sem qualquer limitação, ok? Certo. Era simplesmente uma percentagem sobre os gastos efetuados com o cartão. Muito bem. Portanto, eu estava-te a dizer que o senhor não ficou sem dinheiro, pelo menos a notícia não o diz, simplesmente teve que pagar impostos sobre Os seus ganhos. esse montante que foi considerado rendimento. O advogado, no final do processo, disse que o senhor Constantino é um matemático brilhante, uma pessoa brilhante, e que para ele isto foi muito engraçado. Pois imagino que sim. E eu, quando fiz a piada do não temos Constantinos, não quero dizer que nós não tínhamos matemáticos competentes. Temos, certamente temos. Temos é poucos Constantinos de nome, atenção. Eh, Nada contra os matemáticos, são muito competentes e muitos deles certamente conseguiriam fazer aqui o que o Constantino fez. Certamente não se chamam Constantinos. Muito bem, Paulo. Também muito obrigado por trazeres esta dica, e fica aqui também o açúcar que deixaste para um programa posterior a este, para falares desta forma também de pormos o dinheiro a trabalhar para nós através do cashback. Fica aqui esse teaser, por assim dizer, Exatamente. para um próximo programa. Ficamos por aqui então esta semana, Paulo. Acho que sim. Acho que sim. Vamos para vamos, o último vamos. fim de semana confinados. Esperemos que seja o último. Se- Mas espero- desconfinar com segurança. Com segurança, exatamente. Com Porta-te bem. segurança. Não faças asneiras até lá. Exato. Muito obrigado a Tá bem. todos por terem estado mais uma vez connosco. Para a semana cá estaremos outra vez para vos trazermos mais notícias peculiares e também curiosas para aqui, para Esta Semana na Economia. Até para a semana, Paulo. Um abraço, até para a semana. Muito obrigado, até para a semana a toda a gente.